Olá, eu me chamo Paulo Diniz, eu sou médico cardiologista responsável pelo serviço de cardiologia da Neuromaster. Eu vou falar um pouquinho sobre os tópicos mais importantes da cardiologia e começar a falar pela mais importante da medicina como um todo e principalmente na cardiologia, que é de prevenção de doenças. No meu caso, de prevenção de doenças cardiovasculares. As doenças cardiovasculares são de extrema importância, tanto a nível individual quanto a nível global, tá? Ela tem uma mortalidade enorme, corresponde por aproximadamente 30% das mortes globais. Segundo a Organização Mundial de Saúde, nas últimas décadas, das 50 milhões de mortes, 17 milhões foram secundárias a essas doenças. Doenças essas como desde pressão alta, colesterol, até os eventos mais graves como infarto, AVC, aneurismas, ruptura de aneurismas, etc. Tá? Ainda segundo a OMS, um dado bastante interessante, 3/4 dessas mortes são preveníveis, que seria uma coisa maravilhosa. Porém, na prática, isso é bastante difícil de acontecer. Não é tão factível, depende de medidas individuais, medidas políticas, medidas gerais, que de forma bastante lenta a gente pode conseguir algo mais ou menos próximo disso, mas que pode demorar bastante tempo. Ela estipula uma meta, a OMS, que até 2025, 1/4 dessas mortes tem que ser evitadas, tem que ser prevenidas. Então, doenças cardiovasculares, elas sempre serão multifatoriais. Não existe um fator único. O paciente geralmente quer, por que eu tive infarto? Não é um fator único, sempre é multifatorial. Tem-se a carga genética, tem a herança familiar, o que é de extrema importância. Doenças cardiovasculares, principalmente infarto e AVC, em parentes de primeiro grau, principalmente quando são jovens, leia-se, homens abaixo de 55 anos e mulheres abaixo de 65 anos, é um fator de risco de extrema importância e relevância, tanto no ponto de vista teórico como na prática. Então, realmente, se a pessoa tem um parente de primeiro grau, um pai ou uma mãe, ou que seja um irmão, que tenha um histórico familiar do tipo, é muito importante uma avaliação médica preventiva, uma avaliação cardiológica. Parentes de grau também realmente são importantes, conta um pouco nessa avaliação de risco, com certeza, mas um pouco menos. E lógico, também tem sempre os fatores individuais. Hoje a sociedade está no caminho do sedentarismo, no caminho da obesidade, essa obesidade tem aumentado progressivamente, doenças simples como pressão, colesterol, de forma até secundária, também tem aumentado muito. E aqui que está a principal função do médico, a principal função do cardiologista, trabalhar os fatores individuais. Alguns fatores, como eu mesmo falei, herança familiar, não dá para mexer, idade, não dá para a gente trabalhar em cima disso. Mas fatores individuais, como sedentarismo, obesidade, dieta inapropriada, até coisas mais simples, como fatores psicológicos, estresse emocional, qualidade do sono, etc., contabilizam demais no risco de uma pessoa ter um problema a curto prazo e a longo prazo. Então é aqui que a gente tem que trabalhar, é aqui que a gente tem que investigar, é aqui que a gente tem que focar a nossa atenção. E, infelizmente, mesmo a pessoa não tendo um fator hereditário, um histórico familiar, mesmo a pessoa fazendo a sua parte, tendo um bom estilo de vida, fugindo de todas essas doenças, ela pode ter um evento, tá? Como eu costumo falar para meus pacientes, as doenças, tanto doenças mais complicadas como uma artéria entupida no coração, uma artéria entupida na cabeça, por exemplo, até coisas mais simples como pressão alta, colesterol, diabetes, distúrbio de tireoide, a apneia do sono, que é uma doença que tem ganhado uma importância gigante nos últimos anos, sobre as suas complicações, etc., são doenças que evoluem de forma insidiosa, lenta e são assintomáticas. Nesse ponto, é muito importante a avaliação. Lógico que a presença de sintomas é algo mais agravante. Também, como eu costumo falar para meus pacientes, quando tem um sintoma desses problemas, quer dizer que a coisa está feia, já é algo antigo, de evolução longa e já tem complicações. Então, a grande maioria dos pacientes que têm diagnóstico de pressão alta, ou uma aterosclerose coronariana, que seria placa de gordura na artéria do coração, ou nas carótidas, ou uma disfunção dos rins, etc., são pacientes que vêm para a rotina, vêm para check-up e acabam que descobrem isso de forma preventiva. E é nesse perfil de paciente que é o principal trabalho do médico. Que se tratado, se controlado, se tiver uma dedicação por parte do paciente, seguir as orientações médicas, elas não vão dar complicações. Vida normal, sem maiores problemas,
porém tem que ter uma dedicação e um acompanhamento rigoroso por parte do paciente. E ainda em relação à prevenção de doenças cardiovasculares, a gente não tem que pensar só em mortalidade, tem que pensar na morbidade, nas complicações dessas doenças, na complicação de um infarto, que vai deixar uma pessoa acamada, com uma limitação física, na complicação de AVC, que pode deixar a pessoa realmente assim, sem poder trabalhar, por exemplo, o resto da vida. Isso para a pessoa, né, é horrível, isso para a sociedade também é ruim. Então, uma capacidade laborativa que é excluída da sociedade. Isso, visto que é prevenível, na grande maioria dos casos, é algo que tem que ser colocado em mente sempre.